A floresta tropical da América Central deveria ter destruído tudo. Calor extremo, umidade sufocante, fungos agressivos, insetos capazes de devorar plantações inteiras em poucos dias. Para qualquer civilização antiga, produzir tecidos duráveis nesse ambiente seria quase impossível. E ainda assim, os maias conseguiram, não apenas sobreviveram naquele ambiente hostil, mas desenvolveram algodões resistentes, pigmentos duráveis, fibras incrivelmente preservadas e sistemas agrícolas tão sofisticados que hoje cientistas estudam suas técnicas, tentando entender como funcionavam. Durante muito tempo, arqueólogos acreditaram que isso era apenas resultado de adaptação natural, um acaso evolutivo, sorte histórica. Mas pesquisas recentes começaram a revelar algo muito mais perturbador. Os maias talvez não fossem apenas agricultores habilidosos. Eles poderiam ter desenvolvido uma forma primitiva de bioengenharia ancestral. E o mais impressionante, essa tecnologia não estava escondida em máquinas, estava escondida em plantas, solos e tecidos. Para entender o quão avançadas eram as soluções maias, primeiro precisamos entender o problema que eles enfrentavam. A selva tropical era brutal. Insetos destruíam plantações, fungos consumiam fibras vegetais rapidamente. O excesso de umidade apodrecia tecidos. O solo perdia nutrientes rapidamente após poucos ciclos agrícolas. Mesmo hoje, com pesticidas industriais e fertilizantes modernos, agricultores tropicais enfrentam enormes desafios. Então surge a pergunta: como os maias sustentaram cidades gigantes por séculos? A resposta começou a aparecer quando pesquisadores analisaram algo aparentemente simples: o algodão maia. Arqueólogos encontraram fragmentos de tecidos surpreendentemente preservados. Isso por si só já era estranho. Tecidos orgânicos normalmente desaparecem rapidamente em ambientes tropicais, mas algumas fibras maias sobreviveram por séculos enterradas na selva úmida. Quando os cientistas começaram a analisar esses materiais em microscópios modernos, perceberam algo ainda mais incomum. As fibras apresentavam características químicas associadas à resistência natural contra insetos e micro-organismos. Hoje, cientistas desenvolvem tecidos técnicos usando tratamentos químicos sofisticados para impedir proliferação bacteriana e deterioração. Mas os maias estavam fazendo algo parecido, sem laboratórios modernos. Durante muito tempo, acreditou-se que fosse apenas seleção natural. Talvez certas variedades de algodão fossem naturalmente mais resistentes. Mas então surgiu um detalhe importante. Quando pesquisadores tentaram recriar o algodão usando sementes semelhantes, os resultados não eram iguais. As plantas cresciam, mas perdiam grande parte das propriedades defensivas. Era como se algo invisível estivesse faltando. Os pesquisadores perceberam que estavam olhando para o lugar errado. O segredo não estava apenas na planta, estava na terra. Em várias regiões arqueológicas maias, cientistas encontraram solos extremamente diferentes dos solos naturais ao redor. Essas terras continham carvão vegetal, cinzas, resíduos orgânicos, fragmentos minerais e matéria biológica altamente decomposta. Inicialmente, parecia apenas descarte humano acumulado ao longo do tempo, mas análises posteriores revelaram algo impressionante. Os maias estavam modificando intencionalmente o ecossistema do solo. Hoje sabemos que o solo não é apenas terra, ele é um sistema vivo cheio de fungos, bactérias e micro-organismos que interagem diretamente com as plantas e alteram o crescimento, resistência, absorção mineral e mecanismos naturais de defesa. Ao enriquecer o solo com compostos específicos, os maias criavam ambientes biológicos capazes de alterar o comportamento das plantas. Isso muda completamente nossa visão da agricultura antiga. Os maias não estavam apenas cultivando, eles estavam projetando ecossistemas inteiros para fortalecer suas fibras e plantações. Imagine isso. O algodão cresce em um ambiente biologicamente controlado. As raízes interagem com micro-organismos específicos. Esses organismos estimulam a produção de compostos naturais defensivos. A planta passa a produzir substâncias que repelem insetos e fungos sem pesticidas industriais. Hoje chamamos isso de indução biológica de defesa, mas os maias provavelmente faziam isso através de observação acumulada durante gerações.
Eles percebiam quais solos produziam fibras melhores, quais misturas protegiam plantações e quais tratamentos aumentavam durabilidade. Lentamente, refinavam o sistema ao longo dos séculos. Isso revela algo enorme. Tecnologia não precisa parecer futurista para ser extremamente avançada. Às vezes a tecnologia mais sofisticada é aquela integrada à natureza. Mas o algodão resistente era apenas o começo. Os pigmentos maias talvez sejam ainda mais impressionantes. Existe uma cor conhecida como azul maia, encontrada em murais e objetos expostos ao clima tropical por centenas de anos. Normalmente, pigmentos orgânicos desaparecem rapidamente sob sol, umidade e fungos, mas o azul maia resistiu por séculos. Quando pesquisadores finalmente descobriram sua composição, ficaram chocados. Os maias haviam combinado argila especial, pigmentos vegetais, calor controlado e processos químicos extremamente específicos. O resultado era uma estrutura molecular incrivelmente estável. Em outras palavras, eles criaram um material híbrido altamente resistente, usando apenas recursos naturais. Hoje pensamos em tecidos como algo simples, mas para civilizações antigas, tecidos eram tecnologia avançada, serviam como proteção, isolamento térmico, símbolo social, identidade política e ferramenta ritualística. Um tecido resistente podia significar sobrevivência, e os maias entendiam profundamente isso. Eles experimentavam fibras, pigmentos, minerais, fermentação, secagem, defumação e misturas vegetais para alterar completamente o comportamento do material final. Hoje chamamos muitos desses processos de engenharia de materiais. Eles provavelmente chamavam apenas de tradição. Existe outro detalhe fascinante. Muitas dessas técnicas não poderiam ser descobertas rapidamente. Algumas exigiriam observação durante gerações inteiras. Descobrir qual solo produz fibras mais resistentes, qual mistura impede fungos e qual pigmento dura. Décadas exigia memória cultural extremamente sofisticada. Os maias transmitiam conhecimento através de agricultores, artesãos e especialistas altamente treinados. Muito provavelmente, certas técnicas eram consideradas segredos valiosos, e isso talvez explique por que tanto conhecimento desapareceu após o colapso das cidades maias e a chegada dos conquistadores europeus. Hoje a ciência moderna começou a voltar para princípios semelhantes aos usados pelos maias. Pesquisadores estudam microbioma do solo, agricultura regenerativa, biofertilizantes, controle biológico de pragas e tecidos biodefensivos. Muitas soluções consideradas futuristas parecem incrivelmente próximas do que civilizações antigas já faziam há séculos. Isso cria uma pergunta desconfortável. E se parte da inovação moderna for, na verdade, redescoberta, talvez tecnologias ancestrais tenham sido descartadas cedo demais porque não pareciam científicas. Mas agora percebemos que muitos povos antigos entendiam sistemas naturais de formas extremamente profundas. Ainda existem muitos mistérios não resolvidos. Alguns tecidos maias continuam apresentando propriedades difíceis de explicar completamente. Certos pigmentos ainda desafiam replicação perfeita. Algumas práticas agrícolas parecem sofisticadas demais para o conhecimento histórico atribuído à época. Isso não significa magia, nem alienígenas, mas talvez signifique algo muito mais interessante. Subestimamos profundamente a inteligência tecnológica das civilizações antigas, talvez porque esperamos encontrar tecnologia em máquinas metálicas e eletricidade, quando algumas das maiores inovações humanas foram construídas usando ecologia, biologia e materiais naturais. Os maias talvez nunca tenham construído computadores, mas construíram sistemas vivos, tecnologias integradas à natureza, plantas que se defendiam sozinhas, pigmentos quase eternos, tecidos resistentes à selva, sistemas agrícolas biologicamente sofisticados, tudo isso criado sem fábricas modernas, sem engenharia genética industrial e sem ciência contemporânea. E talvez essa seja a maior revelação de todas. O futuro da tecnologia pode não estar apenas em inteligência artificial ou máquinas avançadas. Talvez parte dele esteja escondido em conhecimentos ancestrais que quase esquecemos, porque enquanto o mundo moderno tenta controlar a natureza, os maias pareciam ter aprendido algo muito mais poderoso, como trabalhar junto dela,